Boa noite a todos. É sempre uma alegria chegar na terça-feira, estarmos todos reunidos para recebermos sempre esses palestrantes tão queridos que estão conosco, né, nesses dias de quarentena, né? Embora a gente já esteja saindo da quarentena aqui na Suíça, mas ainda estamos em regime, né, de adaptação, como voltar para as nossas casas com segurança para as nossas atividades. Enquanto isso, nós vamos aproveitando a oportunidade de ter os nossos convidados, né? Já tivemos aqui tantos como a Jussara, o seu Godinho, o Saulo, Arthur, e hoje temos a alegria de ter a Nádia, nossa querida amiga, nossa companheira aqui da UCES, que tem nos auxiliado sempre. Então, para quem não sabe, né, as tantas qualidades que a Cláudia tem, ela é doutora em filosofia, mestre em educação, graduada e licenciada em letras, português e inglês, pós-graduada também em literatura inglesa. Profissionalmente, ela atuou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também foi coordenadora de curso de Projeto Nacional de Treinamento de Professores de vários estados no Brasil, em convênio, né, com a Universidade do Rio de Janeiro, com o MEC e FGF, que eu não sei, deve ser alguma Fundação Getúlio Vargas. Obrigada. Como espírita, ela desenvolve atividades como passista e de efeitos físicos, é dirigente da reunião mediúnica no Grupo Espírita André Luiz, na cidade do Rio de Janeiro, é conferencista e escritora. É editora da revista Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, na qual assina coluna pelos caminhos da educação. Há 20 anos, ela integra o grupo de voluntários da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, como produtora e apresentadora de 3 programas, inclusive o Pelos Caminhos da Educação, e participa de um outro como debatedora. Assina artigos na Revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira e outros órgãos da divulgação espírita, da doutrina espírita. Como escritora, eu fiz um resumo, porque é muito extenso, mas ela, né, destacam-se, então, reflexões à luz do Espiritismo, o capítulo Materialismo e Espiritualismo na Filosofia, Culminâncias e Sínteses, na obra Em Torno de Rivail, que é o nosso querido Allan Kardec, né? O Mundo em que Viveu Allan Kardec, o capítulo Pais e Adolescentes. E no livro Jovem Espírita Quer Saber, a série Pelos Caminhos da Educação, Pelos Caminhos da Educação, volume 1, Desafios da Atualidade, volume 2, Bullying, Cyberbullying e Dependências, volume 3, e No Mundo da Criança, volume 4, e Excesse do Espírito. Então, essas são as obras que nós citamos aqui. Eu sei que tem outras aí, tem muitos artigos na revista que a Nádia tem, e ela também é membro do Conselho Consultivo da UCES. Por isso, ela está sempre aí conosco, nos auxiliando. Então, Nádia, querida, mais uma vez, seja bem-vinda, receba o nosso abraço caloroso e o nosso beijo de irmãs amigas. Beijo para todos vocês, para vocês todos que estão conosco mais uma vez. Muito obrigada pela companhia que vamos ter em uma reunião, um encontro de muita alegria para o meu pequenino coração. Muito grata a você, Silvana, e a todos vocês que me têm recebido com tanto carinho. Então, agora, só um minutinho, nós vamos fazer a prece, porque eu sempre me entusiasmo e acabo esquecendo. Né? Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer a nossa prece de abertura? Pode ser. Você já pensou no plano espiritual? Minha filha, você, ou meu filho, você estava lá e não se voluntariou para fazer uma prece? Mas já tem uma, ela sempre está pronta. Ainda bem, essa te salvou, tá bom? Vamos lá, então. Fico deixando a oportunidade para outros, mas ninguém faz, eu faço, né, gente? Vamos lá, querida, um beijo. De vácuo aí, um beijo. Rogando a nosso Pai Criador, a Jesus, o amigo de todas as horas, aos bons espíritos que têm nos assistido,
nessa jornada tão importante de iluminarmos os nossos corações, as nossas mentes, nesse esforço que ora empregamos para nos tornarmos cada vez melhores e participantes na obra da criação. Rogamos o apoio a essa terra querida da Suíça, aos esforços, aos trabalhadores que buscam levar o esclarecimento e o consolo. E a querida Nádia, que hoje possa estar muito iluminada, muito abençoada para nos trazer e compartilhar conosco esses conhecimentos que ela tem. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Sim, sim, sim. Agora sim, Nádia, a palavra é sua. Agora vamos lá. Mais uma vez agradecendo a todos e vamos estudar ou fazer alguns comentários sobre o tema que nossa querida Silvana nos pediu, que é um tema muito atual, que diz respeito aos grandes desafios dessa época de pandemia e em que nós estamos referindo todo o tempo ao inimigo invisível. Efetivamente, toda a nossa trajetória ao longo da jornada terrena, não só do ponto de vista individual, mas como um ser coletivo, a humanidade, nós transitamos para o invisível. Portanto, a nossa marcha é da matéria, da concretude, da materialidade, para isso que é o sutil, o espiritual, passando pelo invisível, até nós concebermos que, efetivamente, nós estamos voltando à consciência do invisível, porque, na verdade, a nossa realidade última é não material. Mas, ao longo da trajetória da humanidade, o homem se viu sempre diante do invisível, mas através das suas percepções da materialização disso que é invisível. Se nós tomarmos o homem primitivo, por exemplo, que via nas forças da natureza algumas deidades, forças incríveis, e eles, inclusive, chegavam a fazer frutos, oferendas, animais, e esse homem primitivo tinha, portanto, essa percepção no plano da materialidade de que havia ali uma força que ele não reconhecia como não visível e, portanto, com uma outra origem, e ele, então, desenvolvia nesse projeto de percepção essa postura, que nós podemos chamar mente espiritual, mesmo naquela faixa do homem primitivo, em que ele tinha o que o filósofo Jorge Gusdorff chama de consciência mítica. Esse era um mito, portanto, é a linguagem mitológica que vigia naquele plano do psiquismo profundo do homem primitivo. E na trajetória nós vamos vendo, aqui ao longo da nossa conversa, ainda que rápida, nós vamos vendo como a lei de Deus vai nos conduzindo como seres individuais e coletivos, e um ser coletivo, a humanidade, como nós vamos transitando para a era do espírito, a concepção, a realidade, a convicção e a consciência da realidade do plano espiritual e de todos nós como espíritos imortais. O nosso Kardec, no capítulo da Gênese, ele nos fala sobre os índices precursores desses tempos. E ele próprio diz, segundo naturalmente a orientação do plano espiritual, que essas grandes modificações não vinham propriamente no plano físico, como era
até bem pouco tempo, e também no nosso tempo, como é comum acontecerem esses fenômenos no plano físico, portanto material, mas que não seria nem no Sol, nem nas estrelas, mas no estado social, nos fenômenos que mais morais do que físicos. Aos físicos nós já estávamos mais acostumados e talvez ainda estejamos nesse particular. Mas o que Kardec diz, na verdade, é que como é muito mais no plano moral, nós estamos, portanto, no plano não visível. Porque a nossa moralidade, os nossos juízos estão no plano do nosso pensamento. O que se exterioriza através de atos são essas nossas percepções ou essa nossa postura espiritual que se torna manifesta dessa forma. Não nos é estranho o fato comprovado pelos anúncios que Jesus nos deixou, que a Terra, nosso querido berço planetário, está vivendo uma verdadeira encruzilhada, não só do ponto de vista da encruzilhada civilizatória, mas também do ponto de vista cósmico. Nós estamos em uma encruzilhada cósmica, espíritos, por relatos espirituais, espíritos de altíssimo nível espiritual, em outros orbes, oram pela humanidade terrena para que nós façamos esta transição, anunciada no capítulo 3º de Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma mais amena, porque nós, como sabemos, em um mundo de expiação e provas, somos seres bélicos e temos construído uma civilização terrena com base em violência, em agressão, salvo alguns momentos, episódios em que nós alternamos ao longo da história, por misericórdia divina, que nos envia seus mensageiros, vivendo na trajetória da humanidade isso que a psicologia profunda nos diz, no discurso da psicologia profunda, de que há um lado sombra e um lado luz do ponto de vista do indivíduo, e nós podemos aplicar isso expandindo para o ser coletivo, que é a humanidade, cuja história tem transitado da luz para a sombra, e depois vem a luz, e depois vem outra vez a sombra, construída por nós mesmos, e nós vamos verificar em obras de André Luiz como isso se passa. Daqui a pouco podemos mencionar isso. Portanto, esse homem primitivo, daquela consciência mítica de que nos fala Gusdorf, para o homem regenerado, nós saímos no projeto evolutivo, saímos dessa consciência mítica para a razão, com a figura exponencial de Sócrates, e depois fomos avançando nesse projeto que começou nessa transição com os pré-socráticos, cujo legado também é inegável, porque a humanidade ou a civilização terrena nada mais fez até hoje do que desdobrar as conquistas e as formulações dos pré-socráticos, mas, sem dúvida nenhuma, a grande luz desse projeto da civilização oriental está naquele trio maravilhoso de aquelas máquinas pensantes, Sócrates, Platão e Aristóteles. Hoje, no século XXI, o homem continua procurando, lidando, está às voltas também com o invisível, buscando, sobretudo agora na pandemia, buscando o invisível, conhecer, aprender a realidade última desse elemento invisível, mas que os nossos equipamentos já podem surpreender, mas que tem, ao mesmo tempo, uma dinâmica própria, isso que nós chamamos de vírus. Eu vou evitar dizer o nome do vírus, porque nós sabemos que, como a palavra é material, nós podemos vivificar o vírus de tanto que nós falamos sobre ele. Assim, nós vamos falar de uma forma geral, mas todo mundo sabe a que vírus nós estamos nos referindo nesse quadrante da nossa história planetária. Esse vírus é ágil.
o que tem surpreendido muito, sobretudo em função do conhecimento anterior dos infectologistas a respeito da natureza de outros vírus, ainda que da mesma cepa ou de cepas semelhantes. Mas, enfim, Kardec, o vírus é ágil, nós também gostamos de agilidade, queremos sempre correr. Vivemos hoje uma síndrome da velocidade, nós não queremos esperar nada, não queremos esperar o elevador, nem a pizza, nem nada mais, nem o ônibus, nem o trem. Então, nós gostamos, queremos ou nos habituamos, nos construímos como sendo seres ansiosos para que tudo dê certo e tudo aconteça muito rapidamente, e reconhecemos e até nos surpreendemos quando a agilidade do vírus está maior, mais acelerada do que a nossa própria. Nosso querido codificador Allan Kardec nos fala sobre o ritmo do progresso. Ele nos fala basicamente sobre dois ritmos. Um ritmo lento, que fica ao sabor do uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, da liberdade que é a outorga de Deus por sobre nós, as criaturas, e um outro ritmo do progresso, que é muito acelerado e que acontece em função dos grandes cataclismos, desses grandes movimentos no universo material, até geofísico, e de outra natureza também. Por isso nós temos os cataclismos, temos terremotos, temos maremotos, temos tsunamis, temos deslizamentos, enfim, essas chamadas catástrofes naturais que têm a sua didática própria e têm um propósito da lei de nos educar. Kardec perguntou, e os espíritos orientadores da humanidade responderam à pergunta 783 em O Livro dos Espíritos, a respeito desse impulso do progresso, e nós também, em nome do progresso, porque Kardec nos relata que de tempos em tempos, Deus manda para a humanidade terrena um evento. Nós chamaríamos, assim, muito particularmente, um freio de arrumação para nós nos darmos conta, são sinais amarelos ou vermelhos para o despertamento da consciência, apesar de nós, às vezes, não nos darmos conta disso. Mas, de qualquer maneira, nós temos esses anúncios de Deus com abalos físicos ou morais. Na história da humanidade, nós vemos que há epidemias como essas, aspas, novidades, esses chamamentos à reflexão e à consciência que nos faz Deus, nosso Pai, a respeito do que nós estamos construindo, de como estamos gerindo os recursos que estão sob nossa responsabilidade, mas que são, evidentemente, de Deus, que nos coloca isso em disponibilidade para a nossa evolução. Então, nós temos as epidemias, e são várias as epidemias ao longo dos tempos, e se nós nos dermos conta, para buscarmos refletir acerca disso que os espíritos superiores disseram ao nosso querido Kardec, de que de tempos em tempos o Pai nos manda esses abalos, nós vamos ver que, por exemplo, nas epidemias, mais ou menos esses abalos ou esses anúncios, esses chamamentos divinos para o despertamento da nossa consciência, nós vamos ver que há um período sombra da humanidade e que a humanidade precisa desse despertamento, desse chamamento. Por exemplo, uma grande peste no século V a.C., lá em Atenas, mais ou menos coincide com o fato de que a Grécia tinha ido para a guerra. Aliás, Sócrates foi à guerra, voltou, como Tucídides, diz o historiador, também foi e voltou, e ele relatou, descreveu essa epidemia lá de Atenas que dizimou parte
talvez 1/3 da população, mas alguns seres resistiram à epidemia e até ajudaram alguns a se recuperarem. Portanto, uma questão de sobrevivência do ponto de vista de força física, talvez, mas, sobretudo, de disciplina, porque, à época, o pai da medicina, Hipócrates, estava lá, descreveu essa epidemia e sugeriu, propôs e supervisionou a proposta para curar ou para lidar com a epidemia, que coincide com muitos dos nossos epidemiologistas dizendo aqui as nossas orientações, para não ficarmos em aglomerações, para nos alimentarmos bem, para evitarmos contágios, para dormirmos. Essas orientações que hoje são vigentes já foram orientações de Hipócrates, o pai da medicina. Ele próprio, junto com outros, eles visitavam os enfermos para verificar se essas orientações estavam sendo observadas. Não foi a única epidemia lá na Antiguidade Clássica. Nós temos, por exemplo, em Roma, no século II, no segundo século depois de Cristo, temos a epidemia chamada Antonina e depois a de Galeno, que é a mesma. E o Galeno, que é outro médico, também foi um outro destaque, porque ele também descreveu essa epidemia, que teve 2 surtos grandes, 2 ondas, no século II, esse que já anunciamos, e no outro, no século. Para alguns, esta epidemia ou esta fase com as 2 ondas de séculos, porque isso para a história da humanidade é um átimo do tempo, isso coincide com o início do declínio do Império Romano. Como nós sabemos, o Império Romano deixou-se contaminar nas suas entranhas pela corrupção, pela devassidão dos costumes, pela baixeza moral, e foi isso que foi carcomindo as estruturas tão fortes, tão gloriosas do Império Romano. Portanto, mais uma constatação, talvez uma relação, melhor dizendo, para não sermos tão prepotentes na nossa análise, mas mais uma relação desse lado sombra e lado luz, então, e do chamamento de Deus, porque Kardec nos relatou isso como transmitindo essa orientação dos espíritos superiores. Esse surto, que para alguns iniciou o início do declínio do Império Romano, provavelmente possa ter sido de varíola. Os especialistas também acham que talvez tenha sido tifo, aquela de Atenas. Mas é curioso nós agora raciocinarmos que parece que esse vírus da varíola lá para o Império Romano veio da China para o coração do Império Romano, em que em alguns momentos havia 2.000 mortes por dia e até 5.000 mortes por dia, e então foi dizimando a população. Talvez tenha chegado, segundo alguns historiadores, a 70 milhões de criaturas no Império Romano ao longo desse tempo. É interessante, hoje, que nós, vivendo a pandemia, analisamos o comportamento de como a humanidade e os dirigentes estão administrando esse período muito desafiador. Vale nós falarmos, por dever de justiça e de gratidão, o imperador Marco Aurélio foi um grande líder. Ele pagou as dívidas do Estado, valeu-se dos recursos próprios dele e da própria esposa, comparecia aos funerais e, como líder, ele poderia ter saído do cenário para não se deixar contaminar, mas o grande líder faz isso. Então, ele esteve junto dessas criaturas
nesse momento crucial, efetivando ou vivendo, demonstrando um dos valores do cristianismo, que à época era um alento, uma consolação para aquelas pessoas, inclusive nesse momento de pandemia, coisa que nós agora também estamos vivendo com o nosso evangelho e com o evangelho de Jesus, os 4 evangelistas, o nosso evangelho segundo o Espiritismo e com toda a codificação de nosso amado codificador Allan Kardec. Houve outras pestes também, Justiniano, a Antonina, houve algumas outras, nós vamos pular um pouquinho, lá pela Idade Média nós sabemos que houve a tal da peste negra, no século XIV, por exemplo, no século XIX nós tivemos outras, a cólera, por exemplo, o cólera, tivemos tuberculose, tivemos a varíola, quem sabe já conhecida da humanidade daqueles outros tempos. E no século XX, nós vamos novamente observar uma relação entre as coisas obscuras, o lado sombra da exteriorização da mente humana, das dificuldades morais humanas. E, por exemplo, ao longo da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a célebre gripe espanhola, que não veio da Espanha, nós sabemos disso, mas também na sequência, ou quase que concomitantemente, o tifo, que também veio nos anos subsequentes, depois a febre, chamada febre amarela, com 30 mil mortos, se não estou enganada, depois malária, depois AIDS, tudo isso invisível, apresentando-se como desafio para o homem e o homem tentando viver isso numa perplexidade e tentando buscar as razões e o conhecimento dessa causa que estava e está ali diante de nós. E nós consideramos que estamos vivendo esses cataclismos, de um modo geral, nós consideramos como físicos, mas há uma espécie de paralelismo com os cataclismos morais, exatamente como nós estamos aqui tentando delinear em uma relação, ainda que de forma muito tosca, entre os períodos de luz e de sombra no discurso da psicologia profunda. Mas nós costumamos dizer que isto é uma tragédia. Os gregos clássicos faziam uma distinção conceitual que é interessante para nós quando nós vivemos esse paralelismo de cataclismos físicos e cataclismos morais, com a exploração do homem pelo homem, o abandono da infância, da fase adulta, do abandono das pessoas idosas e tudo mais. Também a exploração do trabalho escravo, inclusive infantil, ou a exploração de um Estado pelo outro, que são problemas morais do homem e que temos, ao mesmo tempo, essas outras já referidas circunstâncias de tsunamis, etc. Há uma espécie de paralelismo nesse particular. Mas, afinal, essas coisas são dramas ou são tragédias? Os gregos clássicos faziam essa distinção conceitual. Tragédia é o que era decoração do Olimpo. E drama era aquilo que era da responsabilidade dos homens. Portanto, se nós hoje raciocinarmos para efeito da nossa história atual, aqui no Brasil, Brumadinho não é uma tragédia, é um drama, porque podia ser evitado e decorre da incúria, da invigilância, da incompetência, da maldade ou da ambição do homem. Assim como outros elementos. As guerras, por exemplo, são dramas, porque elas não têm causa natural, portanto, não são tragédias, se nos reportarmos à distinção conceitual vigente no pensamento grego clássico. Mas nós estamos, então, aproveitando aqui as guerras, nós temos a Segunda Guerra Mundial e também estivemos de
cara com o invisível, que são as bombas atômicas. Está ali o invisível, o átomo, e nunca ninguém viu um átomo, pegou um átomo, porém ninguém duvida mais da existência dele, da sua devastação, ou da devastação de que foi instrumento por mãos humanas, portanto, drama, mas também tem usos superiores, porque nós usamos a medicina nuclear com base também nessa descoberta maravilhosa. Nesse panorama, nesse quadro, nós temos no século XIX, que é o século do advento da nossa querida doutrina, nós tivemos um movimento muito interessante do micro e do macro. Só para emblematizarmos em duas figuras, nós vamos tomar o grande desenvolvimento da astronomia com o nosso querido Flammarion e do micro com o Pasteur, que estava lidando também com o invisível. E nós temos também informações do plano espiritual a respeito desse universo minúsculo no plano dos micro-organismos. Na segunda obra da série Luisina, Os Mensageiros, lá no capítulo 40, André Luiz nos relata que o que ele observou em uma daquelas excursões de aprendizagem, como ele nos relata, e esse é o objetivo e o depoimento, digamos assim, do seu treinamento para mentor, digamos assim, com licença do nosso querido mentor André Luiz. O André relata nessa obra, Os Mensageiros, no capítulo 40, que ele observava grandes concentrações nas cidades, que, aliás, é um diagnóstico também desde lá a Grécia Clássica com as pestes, com as epidemias. Ele via, André Luiz, grandes concentrações humanas nos centros urbanos e, por sobre essas concentrações, uma espécie de nuvens de micro-organismos, de vírus e de bactérias. Essa é uma informação da segunda obra, e em uma de suas últimas, em Libertação, já no capítulo 2, o nosso querido André Luiz, na boca e na orientação do instrutor, do mentor Gubbio, ele nos fala sobre esta relação, porque evidentemente que lá em Os Mensageiros havia uma relação direta com o que acontecia embaixo e acontecia acima. Por que se concentravam ali as bactérias? Pela matéria mental, pela exudação de fluidos e de pensamentos e de formas de pensamento, de que também nos informa conceitualmente nosso querido mentor. Por que não se concentraram alhures aquelas formas, aquelas nuvens? Porque ali os humanos, com sua matéria mental, atraíam, digamos assim, por afinidade, porque esse universo minúsculo, microscópico, tem também princípios, leis, regras. O Gubbio se refere a isso e nos fala sobre essa identificação, essa relação direta da matéria mental, porque ele nos diz que somos nós que vitalizamos esses micro-organismos, essas bactérias, esses vírus, com o nosso pensamento. O que nos remete a algumas questões muito interessantes. Nós referimos ainda há pouco que lá na Grécia, na peste do século V, o Sócrates sobreviveu, inclusive ajudou também a tratar dos enfermos. Ele não se contagiou. Era um homem de complexão muito forte, disciplinado. São relações interessantes para nós fazermos. Mais recentemente, nós temos Madre Teresa de Calcutá, que se dedicou intensivissimamente, diariamente, com várias criaturas contaminadas também por vírus, e não se contaminou.
E ela própria perguntada respondeu a esse respeito que ela estava com Deus e que estava ali trabalhando pelo amor. Portanto, o amor faz com que nós vibremos em uma determinada faixa que não nos aproxima vibratoriamente da faixa em que vibram esses micro-organismos, nesse universo minúsculo, microscópico, que André Luiz nos apresenta nesse particular. Kardec também nos falou, na Revue Spirita, ele falou também sobre o cólera, sobre lá a Ilha Maurício, enfim, ele fez esses 2 relatos que sejam do nosso conhecimento, 2 relatos a respeito da epidemia nesses locais e no período de Kardec. Então, essas leis que regem esse universo microscópico não se aproximam de nós ou não nos captam, não nos tornam reféns disso, se nós nos protegermos, como diz o Evangelho, como dizem os nossos amigos espirituais, toda a literatura espírita, de nos mantermos em vibrações padrões altos, porque nós sabemos espíritos menos felizes vibram em ondas longas, talvez seja exatamente nesse patamar de nossos pensamentos que a nossa matéria mental estabeleça vinculações de índole magnética, vibratória, com esse universo microscópico, enquanto que os espíritos mais elevados vibram em ondas curtas, curtíssimas. E por isso eles, estamos tentando fazer aqui a conciliação dessas informações, eles não se contaminam. Madre Teresa, Sócrates são exemplos disso e outros tantos, naturalmente, que podemos também relatar. O fato é que quando nós estamos falando dessa ligação das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, da nossa matéria mental com a vibração dos nossos raios mentais, da nossa matéria mental, há cerca de 30, 40 anos, isso em ciência é muito pouco, mas instituiu-se uma nova área, para a ciência nova em 40 anos, até em meio século, isso é pouco, porque há uma série de requisitos para serem preenchidos nesse particular, mas instituiu-se uma nova área de relação, que, aliás, está já referida, se nós fizermos um retrospecto, isso está referido lá em Hipócrates também e nos gregos, que é a área da psiconeuroendocrinoimunologia. O que se trata disso é que há uma relação que já foi identificada lá na Antiguidade Clássica entre os nossos pensamentos positivos, as nossas vibrações positivas, as nossas inclinações positivas de generosidade, todo esse cardápio moral que nós temos à nossa disposição como propostas e projetos de autorrealização espiritual, nós transformamos isso que é o nosso pensamento em realidades bioquímicas no cérebro. E então nós construímos a saúde quando pensamos o bem, pensamos a caridade, a solidariedade, o amor. E quando nós temos pensamentos de baixa vibração, depressão, maldade, indiferença, palavras desconectadas do bem, digamos assim, nós construímos a doença de tal maneira que, ao longo dos tempos, a medicina, quando sempre se referiu, fulano, paciente, fez um AVC ou fez um câncer, na verdade, a medicina estava enunciando uma verdade que não suspeitava, que ela própria medicina não suspeitava ainda, mas hoje, com esses estudos que já têm comprovações em alguns experimentos muito
positivas da psiconeuroendócrino-imunologia. De tal maneira que, então, nós temos essa trajetória na relação dos nossos pensamentos com as realidades que nós criamos, e é bom nós voltarmos também a mencionar exatamente essas questões de como a ciência está avançando nessa relação daquilo que é impalpável, inconsútil, não material, invisível, se bem que o invisível do vírus ele é material só que em outro plano, mas estamos aqui falando de uma forma mais genérica, situando o visível com isso que temos aqui a olho nu. Então, se nós pensarmos dessa maneira, nós temos também, voltando ao nosso raciocínio, puxando o fio lá do século XIX com Pasteur, por exemplo, nós passamos hoje por outras formulações, com o átomo e suas aplicações positivas e negativas, que já mencionamos, mas nós temos também a nanotecnologia, que é um outro campo de atuação humana. O que é nano? Nano é a bilionésima parte de 1 metro. Portanto, é um nada, se é que podemos dizer assim. E a nanotecnologia é uma tecnologia em função dessa coisa mínima, quase que o nada, que Drexler, naquela sua obra Máquinas da Criação, propôs como aplicações a partir de um artigo de 1959 de Richard Feynman, lá do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Essas outras questões que nos levam para esse inconsútil, esse invisível, como é que nós hoje lidamos com a internet? Já pode até ser um exemplo mais interessante para nós, porque nós hoje já sabemos que com um clique nós estamos do outro lado do mundo. Agora, por exemplo, nós estamos falando, estando uns com os outros, por causa de uma questão da internet, dos desdobramentos da informática, com outros profetas da ciência. Profeta não é só... Profeta é aquele que fala antes, portanto, não é só no campo da religião, mas nós temos profetas na área da filosofia, temos profetas na área da ciência. Bill Gates, por exemplo, e o Steve Jobs são profetas nessa área, porque trouxeram esse instrumento maravilhoso que é uma preparação para o mundo regenerado, tal como posto lá por Santo Agostinho, no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, além da internet, nós temos essa questão toda dos vírus, e temos agora, nesse mundo que nós vivemos de desafios do cotidiano, alguns desafios no plano macro, como as grandes empresas, o arcabouço econômico, digamos, também devemos reconhecer, com muitas bases, ou pelo menos muitos pontos de apoio em ambição. Nós temos, no plano macro, esses desafios trazidos por essa realidade íntima, última e invisível da pandemia. E nós temos outros na microfísica do nosso cotidiano, em que nós também estamos convidados a meditar acerca de muitas questões que estão diante de nós. Por exemplo, parece que nunca a humanidade viveu uma experiência completa, igual e concomitante, até pelo fato de nós termos hoje as conquistas do mundo da teoria da comunicação. Mas, a parte disto, dessa experiência comum que todos nós precisamos aprender a viver juntos, e essa é uma das questões que nos desafiam, que é
a da oração, porque parece que nunca nós oramos tanto na Terra, e não podemos sair para orar nos nossos templos. O que nos faz evocar aquela conversa de Jesus, dizendo que o que agrada ao Pai não é nós orarmos nos templos físicos, mas orarmos no templo do coração, o que nós estamos agora precisando fazer, ou pelo menos, digamos, aprendendo a fazer. Além dessa oração, nós temos a reciprocidade na proteção. A reciprocidade guarda a categoria de lei no universo, e aqui nessa aprendizagem que nos está sendo, digamos, imposta pela pandemia, a reciprocidade na proteção não quer dizer apenas a expressão do nosso egoísmo, eu me protejo. Mas acontece que eu preciso me proteger para proteger o outro. E o outro precisa se proteger para me proteger. A OMS, um dos diretores da OMS, faz umas 2 ou 3 semanas, disse que nenhum de nós estará seguro enquanto todos nós não estivermos seguros. Enunciando, portanto, uma lei que está posta lá muito claramente para todos nós, na doutrina espírita e no Evangelho do Cristo. Kardec nos fala lá em A Gênese, no capítulo 18, no número 20, 23, por aí, nesse espectro desses itens, ele nos fala sobre a caridade, a tolerância, a solidariedade, a fraternidade, todas essas conquistas morais que nós agora estamos sendo solicitados a fazer e que nós já mencionamos lá no início desta nossa conversa. Não é nem no sol nem nas estrelas, mas é dentro da intimidade profunda do ser humano que todos nós somos e que estamos agora sendo convidados a fazer emergir de nossa intimidade profunda, onde a lei de Deus, 621 de O Livro dos Espíritos, para nós tornarmos manifestas estas nossas inclinações que são próprias, são imanentes à nossa natureza por criaturas criadas por Deus. Ao mesmo tempo, já que estávamos falando da preservação, ao mesmo tempo, o vírus nos faz também uma advertência e até um desafio também do ponto de vista da lógica. Quando nós estamos vivendo momentos de medo, ninguém pode negar que nós acreditamos que somos seres imortais, nós vamos para o mundo espiritual, mas ninguém quer morrer, apesar de nós todos já termos desencarnado muitas vezes, mas dificilmente nós dizemos, eu quero morrer. Mas algumas pessoas estão se lançando de uma forma até infantil, digamos até irresponsável, estamos falando em termos gerais, quando as pessoas se expõem às situações de contágio, assim, gratuitamente. Agora, nós vimos nestas últimas semanas, quando o tempo aqui ficou bonito, hoje também aqui no Rio de Janeiro está um dia muito lindo, as pessoas vão para a praia e elas não obedecem a nenhuma das orientações de autopreservação. Portanto, essa, do ponto de vista do que sabemos das orientações do Espiritismo, essa é uma lógica suicidária. É uma espécie de a pessoa que está se lançando, sabendo que pode acontecer isso. Mas, ao mesmo tempo, por causa da reciprocidade dessa lei que nós precisamos aprender a viver, é, ao mesmo tempo, uma lógica suicidária e homicida, porque quando nós não nos protegemos, nós podemos estar ensejando o contágio e até consequências mais graves, até propriamente a desencarnação, dos nossos companheiros de jornada aqui na presente encarnação. E falando dessa
culminância desse processo de contágio que pode levar e tem levado no mundo inteiro a muitas desencarnações. No Brasil, chegamos a uma cifra absolutamente inacreditável, mais de 50 mil. Mas, então, existe a par da dor da desencarnação, existe uma questão muito grave, que é o direito da memória. Quando nós temos, e as sociedades se montam e se sustentam em função também de tradições, de regras, de rituais, nós temos uma ritualística própria da desencarnação, do velório, das orações, do acompanhamento e do sepultamento. A pandemia tira isso das criaturas. As famílias não podem, às vezes, nem saber onde estão sepultados os corpos dos seus entes queridos, porque, não havendo vaga para essa finalidade em uma cidade, são levados para outra cidade. Se encontram na mesma cidade, há um tempo máximo de 10 minutos, mas não podem ver pela última vez o corpo de seus seres amados, e isso é o direito da memória, que é alguma coisa muito profundamente marcado no psiquismo do povo, das criaturas na Terra. Nós lembramos de uma grande tragédia, agora é tragédia mesmo, porque é o Sófocles, um grande nome da tragédia grega. Ele escreveu Antígona. Todo mundo conhece a história de Antígona, só para pegarmos assim uns pouquinhos fios. Antígona tinha 2 irmãos, o pai desencarnou, os 2 irmãos ficaram como herdeiros do poder, ficou combinado entre ambos que eles assumiriam durante um ano alternadamente o poder, mas o poder é um chamamento, nós aprendemos isso no Evangelho, é um chamamento muito forte para a criatura na Terra, e o primeiro irmão que assumiu o poder, na hora de restituir ou de passar para o irmão, não quis. O irmão ficou muito zangado, ausentou-se da cidade, construiu ou arrebanhou um exército, voltou e lutou com o irmão. O que aconteceu, então, é que tinha assumido nessa guerra fratricida, entre 2 irmãos mesmo, literalmente, o tio da Antígona, o Creonte, resolveu que, como os 2 irmãos tinham desencarnado por conta dessa batalha, que aquele que não tinha repassado o poder, que foi agredido pelo irmão que tinha se ausentado, esse ia ter todas as honras do sepultamento e o outro não ia ter porque trabalhou, lutou contra a própria pátria. Antígona, porque tinha a fé nas tradições de todo aquele contexto, inclusive de perspectivas espirituais, além-túmulo, etc., ela lutou e, debalde, implorou ao tio Creonte que revogasse aquela ordem de não dar sepultamento e as honras do sepultamento ao seu irmão, e ele negou. E ela, correndo risco de morte, conseguiu fazer esse movimento de sepultar o irmão em nome daquela tradição que era o direito da memória, que era uma linha argumentativa da postura e da posição mesmo da Antígona. Portanto, esse direito da memória que a pandemia está tirando de nós, está subtraindo de nós, é uma dor adicional que nós também estamos vivendo. De um outro ponto de vista, nós estamos falando assim das questões que
surgem em função das nossas reflexões sobre a pandemia. Algumas, naturalmente, são comuns a todos nós, porque todos estamos vivendo e pensando essas coisas, mas esse gregarismo excessivo, por exemplo, há pouco nós dizíamos, no primeiro momento de liberação controlada, só um pouquinho, no primeiro momento, os parques, principalmente em São Paulo, ficaram completamente cobertos de verdadeiras multidões. As praias no Rio e no Nordeste ficaram também coalhadas de gente, evidentemente, não obedecendo às orientações de isolamento social, da distância entre uma criatura e outra, o que nos remonta a um gregarismo excessivo. Nós dizemos, mas é porque o homem é um ser gregário, é um animal gregário, como definiu Aristóteles. Mas o Aristóteles, ele nos falou de duas inclinações, ou de duas posições, ou de dois modos de estar no mundo do ser humano. Ele chamou, por exemplo, de koinonia, essa criatura sociável, expansiva, que quer sempre estar com o outro, o ser gregário, o animal gregário, mas ele também reconheceu que há outras criaturas que não são anormais, também estão no seu direito e na sua compleição natural. Ele chamou de monádica, que são esses seres que gostam mais de ficar solitários, isolados. Ora, quando o vírus chega, ele também subverte essa ordem, porque agora, até aqueles que querem praticar a política, com K, chamada por Aristóteles, que são esses propensos à sociabilidade e tudo, eles têm que ficar em casa. Têm que viver como monádica a vida daqueles que gostam de ficar solitários, isolados. E há, portanto, mais uma subversão da pandemia. Uma outra subversão é a do medo. Nós ainda há pouco falamos, quem não tem nenhum medo, nenhum tipo de medo nessa época, ou pelo menos de receio, para usarmos um eufemismo, para sermos mais delicados, mas muitas pessoas têm medo de muitas coisas em função disso. Normalmente, e a fisiologia nos ensina isso, a medicina, quando há um perigo, o ser humano, no seu corpo, se prepara para resistir e para fugir. Então, eu não sei descrever, porque não tenho formação na medicina, mas vários momentos do nosso organismo, com sangue, musculatura, tudo isso se prepara para dar um impulso na criatura para correr, para se afastar daquilo que representa o medo. Agora, o vírus subverte essa ordem. Agora, para nós nos livrarmos do medo, nós não podemos correr, os outros estão na praia se arriscando, tem que ficar em casa, parados. Então, são muitos momentos em que a pandemia, ou essa lógica do vírus, nos convida a essas subversões da lógica. Nós temos, por exemplo, a questão da vigilância, que estamos fazendo isso do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista coletivo. Hoje se fala muito de biossegurança. Essa será uma das grandes consequências de modificações no plano do controle e da segurança que já estão alinhadas, insinuadas naquela obra maravilhosa, 1984, de George Orwell, em que ele criou aquela figura do Big Brother, e nós temos, ao longo das nossas cidades, as câmeras que nos filmam de todos os ângulos e em toda parte. Lá na cidade do Big Brother, eles têm câmeras, inclusive nos quartos, dentro de casa. E nós sabemos que eram controlados de toda maneira, o que também nos sinaliza com uma espécie de profetismo na literatura do que nós estamos vivendo hoje, em que nós estamos tendo um convite para
a eterização, digamos assim, do nosso viver, em que nós estamos sendo forçados, como diz nosso querido Kardec, pela força mesma das coisas, nós estamos sendo forçados a reduzir, digamos assim, a cota de matéria no nosso cotidiano e no nosso viver, porque, inclusive, do ponto de vista do consumismo, não estamos podendo ir ao nosso grande templo do consumismo, os shopping centers e assim por diante. Então, nós temos essas grandes propostas da pandemia para extrairmos sempre do mal, isso que nós chamamos mal, um bem que os nossos espíritos orientadores, a doutrina espírita e o evangelho nos ensinam, que do mal que não existe, que é apenas a privação do bem, vêm as propostas retificadoras e desafiadoras para a nossa proposta evolutiva. Existem muitas outras questões que nós poderíamos lembrar aqui, mas vamos encerrando para que possamos conversar uns com os outros. E só para nós concluirmos com o nosso querido Kardec, com a força mesma das coisas que nós estamos vivendo, com Jesus, o grande mestre, com o Evangelho, a grande diretriz, e com a proposta da grande unidade, que é uma realidade e é um corolário da proposta evolutiva do ponto de vista do planejamento espiritual para a humanidade na Terra. E nós devemos, como é a tônica do Evangelho de Jesus, do coração das palavras de Jesus e dos nossos amigos espirituais, em todas as circunstâncias e em todas as obras, a esperança seja a nossa grande companhia, que nós devemos não só acolher, alimentar e divulgar, disseminar de todas as maneiras que nos estejam sendo possíveis, para nos agregarmos espiritualmente, vibratoriamente, junto aos nossos irmãos, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso mestre guia, de nosso querido codificador, de nossos anjos da guarda, de Maria, cujo manto certamente está fazendo descer flocos de luz por sobre todas as situações de enfermidade, de sofrimento de natureza vária por sobre a humanidade, e de nossos anjos da guarda, aos quais devemos, por nosso dever e gratidão, estarmos ligados em nosso próprio benefício. Que a paz e a luz de Jesus continuem conosco hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Assim seja, assim seja. Ai, querida, obrigada por essa viagem aí desde a Grécia Antiga. Quanta coisa linda, quanta coisa importante. Como você falou, então agora a gente abre aí para se alguém tem alguma pergunta, alguma questão que gostaria ainda de aproveitar a Nádia para esclarecer. Podem ligar a câmera, podem ligar o microfone, fiquem à vontade. Deixa eu ver quem está aí. Que agora estou vendo as pessoas. Acabei de ver a Cleo. Mas os outros, beijo para você, querida. Também estou vendo a Dilma, que está recuperada. Um beijo, beleza? Graças a Deus, Deus te cubra de bênçãos. Estou vendo a Sandra Sander. Aguinaldo, está dando tchauzinho Aguinaldo, ali. cadê Aguinaldo? Aguinaldo, cadê você? Fala oi. Estou vendo agora, Aguinaldo. Estou vendo aqui. Um beijo para você também, querida. Oi, Sandrinha. Estou vendo a Cris com o cachorrinho e tudo. Aí tem a Patrícia, que não está com a câmera, a Adriana, a Zélia, a Vana. Estou vendo Jussarinha. Estou vendo Cláudia, Urânia, Sônia, H. Sônia Helena. Sônia Helena.
Está todo mundo chocado com a pandemia, é isso? Andréia, quanto tempo? Alguma pergunta? Eu Quem tenho uma arrisca? pergunta. A Leide. Leide, por Oi, favor. Leide. Peraí, deixa Cadê eu você, ver Leide? Cadê você? Deixa eu ver você. aqui. Oi, Leide. Olá, tudo bem? Tudo bom, Eu graças a gosto Deus. muito da sua palestra, que eu tenho Obrigada. realmente que fazer com um dicionário do lado. Mas pelo contexto, olha só, Aham. eu tenho também uma formação em letras. Nós não precisamos saber o significado exato de todas as palavras, a não ser que seja a palavra-chave. Mas pelo contexto e pelo perfil do texto, nós deduzimos o sentido. Mas eu faço questão de olhar o que é. Sim, mas é claro, aí você amplia seu universo vocabulário Exato. semântico, claro. Foi o que a Joana de Ângeles nos mandou fazer, né? Quando alguém disse Exatamente. para ela, através do Divaldo, Divaldo, diga a Joana para escrever bem fácil para nós. Ela disse, diga a nossa irmã, ou ao nosso irmão, não lembro, para usar o... A nossa doutrina é de estudo, né? E eu também nem Exatamente. falo tão assim bonito, não é Não, eu gosto de uma coisa que, sabe, incentiva você a ir um nos passinho estimula. além. Estimula. Obrigada, querida. Aham. Olha, a minha pergunta é a seguinte, assim, eu fico pensando, qual tipo de conhecimento, porque essa pandemia veio para todos, mas pelo jeito temos que aprender coisas ou diferentes ou em grau diferente, né? Na minha concepção, porque o grau de destruição são diferentes. Por exemplo, quando a gente vê o número de pessoas agora no Brasil, né, envolvidas nessa pandemia, ou nos Estados Unidos, e a gente vê aqui na Suíça, aí eu fico imaginando, veio para todos, mas em grau, né? Então, o que é que nós temos que aprender? Qual é essa gradação é que me intriga. Eu digo, o que é que nós temos que aprender, né? Essa nuvem aí que a gente captou, mas tem alguma coisa que alguns aprenderam e outros ainda não, né? Talvez, não sei. Pois é, exatamente, Leide. Efetivamente, disse já um pré-socrático que o homem é a medida do homem. Então, nós não podemos medir todos exatamente pela mesma medida, porque nós estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo na Terra, mas alguns de nós avançamos mais em um campo e outros em outro campo. Portanto, as nossas aprendizagens vão ser algo diferenciadas em graus. E do ponto de vista da aprendizagem coletiva, daquilo que Deus nos manda viver de tempos em tempos, como disse Kardec, existem aprendizagens comuns. Como nós estamos na escola Terra, nas escolas do nosso planeta, nós temos um grupo, uma turma, e nós temos um conteúdo. Os professores dão aula sobre aquele conteúdo, naquele dia de aula, naquela unidade de conteúdo e ao longo do ano letivo. Uns alunos vão aproveitar mais, outros menos, outros vão acelerar mais, outros menos, outros não vão aprender nada, porque ficaram muito dispersivos, distraídos, isso no uso da sua liberdade. Você veja, nós aqui, nos nossos comentários breves, nós já vimos que alguns estão resistindo às propostas de, por exemplo, isolamento. Essa é uma grande lição que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos incorporar. Não obstante, são as pessoas, digamos assim, rebeldes. As pessoas rebeldes que estão se expondo, nós chamamos, eu particularmente chamo, elas precisam estar confinadas, porque elas resistem a isso. As outras que entendem e vivem isso como sendo uma espécie até de dever moral, elas estão recolhidas. Então, a nossa aprendizagem
é sempre em gradação diferente, mas existe um conteúdo mínimo da didaxis divina que nos convida a passarmos de ano, ou a passarmos, sermos aprovados naquele capítulo ou naquele ano letivo, e que isso é uma aprendizagem básica do conteúdo básico comum que todo mundo tem que assimilar. Senão fica em recuperação ou fica reprovado, para usarmos termos antigos. Não sei se respondi, se ficou alguma outra questão. Ficou alguma outra questão? Não, mas eu me coligo também a uma outra coisa que você falou do homem primitivo, né? Uhum. E aí eu fico pensando, qual foi a evolução do homem primitivo quando veio esse coletivo, quando veio essa lição coletiva? Qual foi a lição, assim, qual foi o grau, qual foi a freada de arrumação, como você falou? E qual foi a evolução moral, assim? Porque a gente, quando eu falo do homem primitivo, né, a gente vê aquele da sensação, mas não sei se é inteligência ainda contínua ou não sei se pode ser definido já assim. Aí eu fico pensando, o freio da arrumação arrumou o quê, na verdade, no coletivo? É o pensamento contínuo, né? Você se refere a isso? O que o Gurdjieff, um filósofo francês, chamou de consciência mítica. Não foi isso que eu falei naquela época? Pois é, a resposta para isso, nós séculos e séculos e séculos para traçarmos, pelo menos dar assim uma ideia bem panorâmica geral do que era a nossa proposta da matéria para o invisível, para o espírito, para o inconsútil através do invisível. Passaram-se séculos e séculos e séculos, e a reencarnação tem propostas definidas, nós sabemos, para cada um de nós. Como André Luiz nos descreve lá no terceiro livro da obra da série Luisina, Os Missionários da Luz, nós temos pela encarnação os especialistas, os espíritos, nossos mentores, que vão avalizando o objetivo, o desenho de cada encarnação, para nós irmos desvelando aquilo que está inscrito no nosso psiquismo profundo. Nós, quando somos criados, nós sabemos tudo dentro de nós, mas precisamos fazer isso emergir. E o mecanismo didático-pedagógico é exatamente a reencarnação. O nosso progresso é muito lento desse ponto de vista, e depois que nós vamos adentrando outros patamares de assumirmos as potencialidades do nosso pensamento, do cognitivo, nós vamos lentamente ascendendo a outros patamares de entendimento e de vivência. Essa é uma questão privativa de Deus, de como o homem vai especificamente saindo de uma condição para outra. Nós sabemos que pela vida da encarnação, com a supervisão dos nossos mentores, tudo descrito lá pelo nosso querido André Luiz em Missionários da Luz, em que há espíritos extremamente desenvolvidos que desenham minuciosamente os mapas cromossomiais da nossa encarnação subsequente, da qual seres em nosso nível evolutivo já podemos participar. Mas como o homem transita de um estágio de homem primitivo, dessa percepção mítica, dessa relação mítica com as forças da natureza, mas ele intuitivamente ele sabe que ali está uma força que ele não domina, com a qual ele não pode rivalizar. E então ele se sente uma espécie assim de devedor, de querer agradar. Mas ainda hoje,
existem no mundo criaturas que, a despeito de terem desenvolvido o pensamento cognitivo e até se desenvolvido intelectualmente, elas ainda acreditam que têm que fazer adoração aos deuses fazendo oferendas, fazendo determinados ritos, digamos assim, que lembram a relação do psiquismo primitivo com essa vivência que tem hoje vem mantendo em algumas tradições. Desculpa, eu não sou Deus, não posso te responder plenamente. Mas como a gente sabe que a lei é de progresso, com certeza houve algum progresso, né? Certamente. O objetivo de Deus mandar esses freios é para acelerar o progresso, né? Exatamente. Está lá no Livro dos Espíritos. Isso acontece no plano de cada um de nós, porque nós também sabemos que temos freios de arrumação na nossa própria encarnação. Ou não? Quem aqui diz que não? Nós temos. Alguma pergunta a mais? Silvana? Oi, Vana? Sim. Oi. Eu não quero nem... É uma pergunta, é o seguinte... Porque, como todos sabemos, né, como os cuidados que as pessoas têm que ter para não se contaminar. No meu caso, não foi a falta de cuidado. Por mais cuidado que eu tive, que eu tomei todas as medidas e me contaminei. Não sei de onde, como, e às vezes eu me pergunto, as pessoas que foram contaminadas, foi as pessoas escolhidas para passar por essas provas? Ou é isso que às vezes eu pergunto a Nádia. Essa pergunta, porque mesmo depois do que eu melhorei, as pessoas ainda têm discriminação. Muitas pessoas, quando passa o tempo, eu fui contaminada, eu vejo que elas ficam reticentes. E mesmo hoje, eu tomo os cuidados possíveis. Eu não saio em lugares públicos, ônibus, lugares de aglomeração sem a máscara. Aí é o cuidado dobrado agora do que antes. E provavelmente, segundo dizem, não é certo que as pessoas que foram contaminadas não vai contaminar novamente, mas não é nada certo. Não é nada certo, e também se ficarem protegidas, também não há uma garantia. Pode ser que fiquem protegidas por 3, 4 meses, ou, enfim, só depois mesmo da vacina que todos ficaremos completamente livres disso. Vana, querida, obrigada pela sua pergunta. Nós sabemos que acabamos de falar sobre o planejamento que esses espíritos altamente desenvolvidos lá, num departamento de planejamento de encarnações no plano espiritual, descrito pelo nosso querido André Luiz em Missionários da Luz, que eles fazem o desenho dos mapas cromossomiais dos nossos corpos. E nós podemos participar, seres no nosso nível, já podemos participar nesse planejamento pré-natal e nós podemos, sim, trazer, isso está dito lá em Missionários da Luz, nós podemos trazer já dentro do nosso planejamento a forma como nós vamos atravessar determinadas circunstâncias, pode ser a experiência de estarmos contaminados ou pode ser até a desencarnação através do contágio pelo vírus. Isso pode ser, eventualmente, uma forma, parte do nosso planejamento na encarnação. Por outro lado, pelo uso da nossa liberdade, do livre-arbítrio, nós podemos nos descuidar. Não foi o seu caso, evidentemente, mas podemos nos descuidar. Ou por inocência, por descuido, sem nenhuma proposta de rebeldia, mas outros, como nós mencionamos ainda há pouco, a lógica suicidária, outros se lançam ali às praias, aos parques, e fazem tudo que as orientações dizem que não se recomenda.
esses estão se expondo e vão pagar o preço, porque nós sabemos que a liberdade caminha juntinho com uma irmã gêmea, que é a responsabilidade. Você falou de uma coisa muito importante, que é o preconceito. Aproveito até para falar nesse item, o preconceito a pandemia, o vírus, está derrubando o preconceito com as criaturas que eram consideradas os invisíveis sociais. As pessoas que nunca eram consideradas do ponto de vista da valoração do sistema social, pessoas que estão do ponto de vista do escalonamento da hierarquia social, eram pessoas invisíveis. São as pessoas chamadas simples. Mas elas agora estão se levantando para todos nós reconhecermos que toda, como diz a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, toda ocupação é útil. Isso está lá em O Livro dos Espíritos, não é? Na terceira parte, que o trabalho, toda ocupação útil é trabalho digno do olhar de Deus. Então, o preconceito para com esses que eram os invisíveis sociais foi derrubado pela pandemia. Nós hoje todos reconhecemos e, claro, oramos por todos eles, pelos policiais, pelos motoqueiros, pelos comerciantes, pelos comerciários, pelos nossos companheiros da cozinha, pelos da limpeza nos hospitais, claro, por todo o corpo médico e paramédico, enfim, o preconceito que havia com os invisíveis sociais foi derrubado pelo vírus, pela pandemia. Por outro lado, incentivou outro preconceito. Por exemplo, aí você disse que algumas pessoas ficam um pouco reticentes com o fato, quando sabem que você já atravessou essa experiência. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro há vários condomínios, você veja a loucura a que chega o ser humano, como nós somos mesmo incoerentes. Nós oramos pelos médicos, por todo de profissionais que põem em andamento todo esse processo de condução da ação contra o vírus. Quando eles chegam do trabalho, do hospital, depois de estarem lutando horas a fio contra o vírus para salvar vidas, quando eles chegam ao condomínio onde eles moram, eles são rechaçados. Alguns foram convidados a se mudar do condomínio porque as pessoas acham que eles estão trazendo o vírus para o condomínio. E isso é fato. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, eventualmente, não estou dizendo que elas saiam, mas eventualmente pode até ser que muitas dessas pessoas que querem que os médicos, depois de lutando pela vida, queiram que eles se afastem do condomínio por medo do contágio, muitas dessas pessoas possivelmente vão se lançar para ir ao shopping, para ir às praias e aos parques. Então, essa é a questão do grande dilema humano, ético, moral, que também o vírus desvela para nós. Infelizmente, né? A sombra e a luz. Infelizmente. Queridas, eu sei que nós poderíamos ficar mais tempo aqui, Sim. Mas o tempo passa, não é? Eu queria dizer que a Nelly, ela pediu para te enviar um abraço e um beijo, mas ela estava ainda em Berna trabalhando e no trem ela não conseguiria acompanhar, tá? Então, beijo nela. Alguns abracinhos e beijinhos que as pessoas que saíram deixaram para você. E, mais uma vez, então, nós agradecemos a você, Nádia querida, nossa companheira, amiga, e a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm participado, que é tão bom estar com todos vocês para matar a saudade, não é mesmo? Então, para encerrar... Eu já estou mal acostumada, viu? Eu devo declarar que eu estou mal acostumada com este encontro de terça-feira. Eu declaro isso, essa minha fraqueza. Estou bem mal acostumada.
Mas nós vamos dar um jeito de, talvez na terça, mas em outro dia, pelo menos uma vez por mês, a gente ter esses encontros. Vamos Para mim vai ser organizar isso. ótimo. Eu vou Eu pedir. quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, que me brindaram e homenagearam com as suas reflexões, as suas perguntas. Agradecer a você, Silvana, que nos propicia a todos esses encontros maravilhosos e que Deus ilumine a todos nós no enfrentamento de todos os nossos desafios humanos, pessoais e sociais. Lá está o Aguinaldo em tela cheia. Um beijo para você, Aguinaldo. Um beijão enorme para você, querida. Para você também, querido. Bom, eu não sei se a gente precisa ainda fazer uma prece, porque a Nádia já fez a nossa... Mas se alguém tiver ainda aí com o coração querendo fazer uma prece para encerrar, está aberto. Quem gostaria? Se Jussara não saiu, vai sobrar para ela outra vez. Ela saiu, ela até deixou um beijo aí para você. Eu faço. Ok, Dilma. Ah, que bom, Dilminha, que bom. Senhor nosso Deus, querido amado Mestre Jesus, eu só tenho por vós gratidão, gratidão, Senhor, por todos os bens aqui na terra adquiridos, pelos bens materiais, pelos bens morais. São empréstimos, mas que servem para a nossa vida. Senhor, eu quero agradecer também por essas palavras, por esses aprendizados, por essa volta que fizemos ao tempo, nos dando a consciência, Senhor, dos teus mandamentos, dos teus deveres, que devemos sempre, Senhor, tentar seguir teus passos. Muito obrigada, Senhor. Ilumina todos aqui presentes, seus familiares, e nos dá sempre essa oportunidade de assistir essas palavras de conforto, de aprendizagem. Seja conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja.